Salve, salve pessoal! Vamos iniciar mais um encontro de matemática direto e fácil. Conjuntos numéricos, um assunto tranquilo que você vai gabaritar no seu concurso. Vem comigo. Olha só, aqui nós vamos estudar hoje os números naturais, inteiros, racionais e reais. Essa é a parte que você vai hoje ter o seu contato direto, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, números naturais. Então, primeiramente vamos para a definição de números naturais. O que são os números naturais? Veja, esses números naturais são usados para contar pessoas, objetos, animais. Então, por exemplo, você tem um número 2. Você pode dizer que uma sala tem 2 pessoas. Você pode dizer que uma sala tem 10 pessoas. Mas você não pode dizer que uma sala tem 2 pessoas e meia. Então veja, 2,5 não é um número natural, porque não dá para você contar pessoas com um número decimal assim. Então os números naturais são números que dá para você aqui contar objeto, pessoas, animais. Então 0, 1, 2, 3, 4, 5 são os números naturais, ok? Começando no 0, primeiro número natural, e você vai aí infinitamente, beleza? Lembrando que os números naturais, então olha só, os números naturais ele começa em 0 e vai para o infinito. Quando nós temos a representação, a gente representa os números naturais pelo n. Esse n maiúsculo é a representação de números naturais, ok? Veja bem, quando eu tenho o asterístico, pessoal, eu estou dizendo que eu estou tirando o zero. Então, quando eu coloco números naturais e coloco um asterísticozinho, eu estou dizendo quais são os números naturais sem o zero. Então, veja que o número natural sem o zero ele não começa com zero. É sem o zero. Então, quando eu tenho um asterísticozinho e o n, quer dizer, número natural sem o zero, também conhecido por números naturais não nulos. Beleza? Vamos para algumas propriedades. O que acontece se você pegar um número natural, 14, e somar com outro número natural, 15? Vai dar um outro número natural. Então, a soma entre dois números naturais é sempre um número natural. Beleza? Olha só, o que acontece se eu multiplicar um número natural por outro número natural? Eu vou encontrar um número natural. Então, o produto entre dois números naturais também será sempre um número natural. Beleza? Então, essas são algumas das propriedades aí dos números naturais. Agora, vamos a algumas regras interessantes que facilitam você gabaritar questões, Então, são os fundamentos aqui e você tem que ficar ligado aqui. Veja, nos números naturais, eles nunca são negativos, Então, se os números naturais nunca são negativos, o menos 20 é um número natural? Não é. Menos 20 não é um número natural. Menos 1723, ora, não existe número natural negativo, ok? Outra coisa, os números naturais, pessoal, eles não são com casa decimais aqui quebrada. Então, se na casa decimal não tiver zero, porque, por exemplo, o número 5 é um número natural, mas eu posso representar ele também com 5,0. Isso aqui é um número natural. Mas o número 5,1 não é um número natural. Então 5,7, 4,3, nada disso daqui é número natural. Certo? Não são números naturais. Outra coisa, quando a divisão gera um número decimal. Então veja bem, se eu tiver o número 4 sobre 2, isso aqui é 4 dividido por 2. Isso daqui dá 2, e 2 é um número natural. Certo? Então isso aqui não é um número natural, esse daqui não é um número natural. Ok? Então fique atento que esses números não são números naturais. Vamos ver se você conseguiu entender essa regra e vamos ver como é que isso é cobrado em concurso público.
Então veja essa primeira questão aqui, ó. Você tem aqui assinale a alternativa que se refere a um número que pertence ao conjunto dos números naturais. Galera, preste atenção. Número negativo é um número natural? Não. Então, veja que a letra A tem um número negativo, a letra B tem um número negativo, a letra C tem um número negativo. Não tem erro. Número negativo não são números naturais. Primeira questão, você gabaritou muito fácil, né? Vamos ver a segunda questão. Dentro das alternativas a seguir, assinale que contenha um número que seja concomitante ímpar e pertença ao conjunto dos números naturais. Você já sabe que os números pares, né, eles terminam em 0. Então, veja bem. Os números pares, você já aprendeu em outra aula, que ele termina em 0, em 2, em 4, em 6, em 8. Não é isso? Terminou isso aqui, você tem os números pares. Terminou em 1, 3, 5, 7, 9, você tem os números ímpares, certo? Então, a primeira coisa o que ele está perguntando aqui para você? Ele falou o seguinte, ó. Dentro das alternativas a seguir, assinala que contenha um número que seja concomitantemente ímpar, ou seja, que termine em um desses números aqui, ó, que seja ímpar, e também que pertença aos números naturais. Né? Então, ele quer que pertença aos números naturais. A primeira coisa que você tem que pensar, pessoal, é o seguinte, ó, número natural não pode ser negativo. O número natural não pode ser esses decimais aqui, ó, terminado em números quebrados, né? Não terminou em 0 aqui, ó, não tem como ser número natural. A mesma coisa, essas frações aqui, ó, não são números naturais, porque você divide 1 por 3, vai dar um número natural? Não vai dar. Então, você só sobra aqui a letra A. A letra A é um número natural, porque é um número normal, positivo, né? Não é decimal. E veja que ele também é um número ímpar, porque ele termina em 7. Ok? Então, nós temos aí o gabarito da nossa questão aí na letra A. Beleza? Então, fique ligado, é muito tranquilo. Né? Vamos ver mais algumas questões. Qual dos conjuntos a seguir não contém o número 0? Olha só, não contém o número 0. Nós já aprendemos que uma representação, para não ter o número 0, o símbolo é qual? É o asterisco. Né? Então veja, isso daqui está dizendo que é sem o 0. É bem tranquilo, não tem como errar uma questão dessa, é só você ficar ligado. Para você tirar o 0 de uma representação, você traz aí o asterisco. Na segunda questão, você tem aqui, ó, em operações envolvendo números naturais, a divisão de qualquer número natural por outro sempre resultará de um número natural. Por exemplo, 7 por 2 é igual a 3,5, que é um número natural. Cara, olha só, ele está dizendo que 3,5 é um número natural. O que eu falei para você? Se você tem um número decimal, pessoal, e o último aqui, ó, não é 0, isso aqui não é um número natural, ó, não é. Seria natural se fosse 3,0, aí seria um número natural. O número 3,7, o número 3,4, isso aqui não é número natural, ó, certo? Então 3,5 não é número natural, então essa questão está errada. É bem tranquilo, é só você seguir o fundamento para você saber se a questão está certa ou se está errada. E aí, vamos seguir agora para números inteiros. Né? Então, veja, nós já vimos que os números naturais são o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e assim infinitamente. Beleza? São os números naturais. E nós vimos também que os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, eles não são números naturais. Mas eles são o quê? São inteiros. Então veja, do número 1, 2, 3, 4, 5, 6, eles são números naturais. E o número menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 são números inteiros. Então, números inteiros são os números tanto positivos quanto os negativos, incluindo inclusive o 0. Ou seja, os números inteiros, que são representados por Z, eles têm todos os números naturais dentro deles. Ó. E ainda tem também os números negativos aqui. Ó. Ok? Lembrando que o conjunto dos números inteiros também são infinitos.
né? Eles são infinitos tanto para o positivo quanto que para o negativo. Ó. Tranquilo? Entenderam isso? Então, números inteiros. Por exemplo, o número menos 5, ele é um número inteiro. Agora lá, pessoal, menos 5,3 é inteiro? Não é. Isso aqui não é inteiro. Né? Esse decimal aqui, ó, quando não é zero, afinal ele não é um número inteiro. Então 5,4 não é um número inteiro. E o menos 5,4 também não é um número inteiro. Tranquilo? Vamos lá. Você já viu, você já aprendeu que quando tem um asterisco, você está tirando zero. Então você tem o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 são números inteiros. 1, 2, 3 e 4 são números inteiros. O zero também é número inteiro. Quando eu falo que é o número inteiro com o asterisco, eu estou dizendo que é o número inteiro sem o zero. Ou seja, inteiros não nulos. Beleza? Então a representação é aqui. Quando eu coloco o símbolo de mais, galera, eu estou dizendo que são inteiros não negativos. Eu tiro só os números negativos. Então o zero sobra. Né? Eu tiro só os números negativos. Então, quando eu boto mais, eu estou dizendo que eu estou tirando os negativos. Quando eu coloco menos, eu estou dizendo que eu estou tirando os positivos. Então, o número inteiro, olha só, o número inteiro, quando tem um símbolo negativo, ele está dizendo que são inteiros não positivos. Eu estou tirando todos os positivos. Aqui, por exemplo, ó, aqui eu estou dizendo o quê? O asterisco eu estou dizendo, eu estou tirando o zero. Então é o número inteiro sem o zero. E quando eu boto o menos, eu estou tirando quem? Os números positivos. Então você tem os inteiros negativos. Beleza? Então é só para você aprender a ler essa linguagem, né? Essa linguagem dos números. Outra coisa importante para concurso público, você tem que saber o que é um número antecessor, um número sucessor. Então olha só, o antecessor de um número é qual, pessoal? O antecessor, aquele que vem antes dele. Então, por exemplo, eu tenho um número aqui, ó, 5. Quem é o antecessor de 5? É o que vem antes dele. Então, veja, eu tenho um número 0, 1, 2, 3, 4, 5. O antecessor de 5 é 4. Esse é o número antecessor. Beleza? Então, o antecessor de mais 5 é o mais 4. Agora, quem é o antecessor de menos 89? Então, olha só, pessoal. Se eu tenho aqui o número menos 89, na direção de zero vai ter menos 88, menos 87. E os números vai aqui, ó. Ele traz de zero e vai se aproximando aqui para o infinito negativo, certo? Até chegar em menos 89, ok? Quem é que vem antes do menos 89? O menos 90. Né? E aqui o menos 91, ok? Então quem é o número que vem antes do menos 89? Quem vem antes do menos 89 é o menos 90. É sempre o número que está à esquerda do número, pessoal. Então o antecessor de menos 89 é o número menos 90. Muita gente erra isso aqui, tá? Às vezes o cara acha que o antecessor de menos 89 é um menos 88. Não é. É sempre o número que vem à esquerda dele é que é o antecessor. Beleza? Tranquilo? Basta você tirar ali o número, né? Você pegar o número menos 1, você vai encontrar ali o antecessor. Então é bem tranquilo. Vamos ali para o sucessor. Se o antecessor você tira 1 e encontra o antecessor, o sucessor você coloca 1. Então você tem o número 5, o número 4. Qual é o número que vem depois dele? Né? Depois, o sucessor é o que vem à direita. Então 4, 5, qual é o próximo? 6. Pronto. Se eu tenho o número 5, o número que está à direita dele é o sucessor. Certo? Qual é o sucessor de menos 89? É o número que está à direita dele, menos 88. Isso aqui é o sucessor, certo? Basta eu somar com o número 1 para eu descobrir ele. Tranquilo? Então, é uma regrinha bem simples para você entender. Se você não souber isso, você vai errar na prova. Vamos ver como é que isso é cobrado em concurso público. Ele dá um conjunto número, pode ser representado por... Veja bem, ele te dá aqui uns números. Tem zero aqui, pessoal. Olha só, entre o menos 1 e o 1, quem é o número que deveria estar aqui? O zero. Aqui ele está trazendo zero? Não está, então ele está tirando zero. Como é que eu faço para tirar o zero da representação? Com o asterisco, ó. Entendeu? Então é muito simples.
Você olha para o conjunto lá e diz, caramba, esse conjunto não tem um número zero. Se ele não tem um número zero, é porque ele tem um asteriscozinho, porque é o asterisco que está tirando zero. Muito tranquilo. Vamos para a próxima questão. No conjunto dos números inteiros, o antecessor, olha só, antecessor, você tem um número, menos 29, aí você lembra quem? O sucessor é aqui, ó, sucessor. E o antecessor é aqui, ó, antecessor, certo? Você tem um sucessor e o antecessor. O antecessor vem à esquerda, o sucessor vem à direita, beleza? Antecessor, sucessor, beleza? Quem é que vem antes do número menos 29? É o número menos 30, né? Porque ele está saindo do zero e está indo até o infinito negativo. Então é muito tranquilo você acertar essa questão. Você só tem que aprender o fundamento. O antecessor vem à esquerda, o sucessor vem à direita. E aí você segue ali a cadeia. Não tem erro, não tem como errar. Tranquilo? Não tem como errar. Fica ligado. Vamos lá. Números racionais. O que são números racionais? Aqueles números que você pode escrever na forma de fração. Para você escrever um número na forma de fração, pessoal, você pode pegar qualquer número inteiro ali, ó. Você pega um número, colocou em cima, colocou um outro número inteiro embaixo, por exemplo, 7. Você tem aqui um número racional. Você pode escrever na forma de fração. Só que veja bem, aqui embaixo não pode ser zero, tá vendo? O Q nunca pode ser zero. Se ele não pode ser zero, né? Você não pode ter o 7 sobre o zero. Isso aqui não é um número racional. Entendeu? Não é um número racional. O que acontece? Veja bem, todo número natural são racionais. Então, o número 1348, ele é um número natural, então ele é racional. Todos os números inteiros são racionais. Então, o número menos 73 é um número inteiro negativo, né? Ele é número inteiro, então ele também é um número racional. Só ficar ligado, então, nos fundamentos. Tranquilo? Vamos para mais regras sobre números racionais. Olha só. Nós já vimos que os números naturais, eles são racionais, que os números inteiros, todos eles são racionais. E olha só, as frações, né? As frações são racionais. Então, 9 sobre 5 é um número racional. 7 sobre 3 é um número racional. Toda vez que você tiver uma fração, você tem um número, por exemplo, 21 sobre 19. Isso aqui é uma fração? Então é um número racional, né? Um número racional. Os números decimais finitos ou exatos, eles são números racionais. Preste atenção que isso aqui é muito importante. Veja bem, eu tenho um número decimal, 2,4. Acabou ali, então ele é um número racional finito. Pronto, ele é um número racional. Agora, se eu tenho um número 2,7, 8, 9, 7, 3, 4, 7, 5, 8 e vai infinitamente, esse número ele não é finito. Então, esse número aqui, pessoal, não é um número racional, porque ele não é um número decimal finito. Você entendeu? Não é um número racional finito. Professor, mas me diga uma coisa, e as dízimas periódicas, que são números infinitos, mas veja bem, eles estão repetindo, ó. O 3 aqui está repetindo, o 7 aqui está repetindo, né? Se tivesse assim, ó, 0,20, 20, 20 e assim sai repetindo, isso aqui é uma dízima periódica. Dízima periódica é número racional? É. As dízimas periódicas são números racionais. As dízimas periódicas, veja que embora seja infinito, você tem sempre, né, os números repetindo. Ok? Aí são dízimas periódicas. Também são racionais as raízes exatas. Então, se tiver lá raiz de 9, raiz de 9 é exata, é racional. Raiz de 125 é exata, é racional. Raiz de 16 é exata, é racional. Ok?
Beleza. Então são fundamentos que você tem que ir pegando. Vamos então mais para subconjunto dos números racionais. Olha, nós já vimos que quando tem um asterisco quer dizer que é sem o zero. Então o símbolo dos números racionais é o Q. Quando eu coloco o asterisco, eu estou dizendo que são todos os números racionais sem o zero. Beleza? Números racionais não negativos é quando eu coloco mais. Aqui, ó, coloquei o maisinho não negativo. Quando eu coloco o menos é não positivos, né? Quando eu coloco racionais negativos, racionais negativos, eu coloco os números racionais não positivos e coloco o asterisco para tirar o zero. Mesma coisa eu faço com os racionais positivos. Eu sigo. Essa foi demais. Eu sigo a mesma regra. Vamos ver então como é que isso é cobrado em concurso público, né? Como que isso é cobrado em concurso público? Todos os números abaixo são racionais. Todos os números abaixo são racionais, exceto quem? Olha só, primeira coisa que eu tenho que saber, pessoal. Eu já vi que os números negativos aqui, ó, esse número aqui é inteiro, 104, certo? O fato dele ser negativo, continua inteiro, só que ele é inteiro negativo. Todo número inteiro é racional, certo? Todo número fracionado é racional. Toda dízima periódica é racional. Então fica muito fácil você gabaritar a questão. Beleza? Muito tranquilo. Olha de baixo. As frações pertencem ao conjunto dos números racionais, assim como os números decimais. Desejando representar as frações 3 sobre 8 e 7 sobre 20 na forma de números decimais, obteremos. Ele só quer que você diga o 378 na fração é que número na forma decimal. Aí você tem que dividir, né? Vamos dividir o 3 dividido por 8. 3 dividido por 8 dá? Não, porque o 3 é menor. Eu vou colocar o zero aqui, ó. 3 por 8 não dá, boto zero, certo? E aí eu vou puxar um zero emprestado. 30 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 8, 24 para 30, 6. 60 dividido por 8 dá 7. 7 vezes 8, 56 para 60, 4. 40 dividido por 8, 5. Então, o 3 sobre 8 é o 0,375. Olha, 0,375. Nem preciso olhar o outro, já deu para descobrir qual é o gabarito dessa questão. Muito simples. Muito simples. Né? Só observando ali, você já conseguiu matar a questão. Beleza? E os números irracionais? São aqueles números que não podem ser escritos na forma de fração. Beleza? Então, olha só, pessoal. Quando eu tenho um número aqui, ó, o número 1,41, 42, 21. Veja que esse número aqui não é uma dízima decimal. Ele é infinito e não é uma dízima periódica. Então, esse número aqui é um número irracional já. Ó. Esse outro número aqui também, ó. Esse número aqui também, ó, não é uma dízima periódica. Você vê que ele é infinito, né? Então não é um número decimal exato e ele não se repete, então é um número irracional. O π, que é esse número aqui, ó, ele vai para o infinito e também não está se repetindo, então não é uma dízima periódica. Então é um número também irracional. Beleza? Irracional. Beleza? Números reais. Números reais. Olha só, o número reais é formado pelos conjuntos dos números racionais e irracionais. Então, veja, todos os números racionais são números reais e todos os números irracionais também são reais. Você junta todo mundo, né? E você tem ali os números reais. Agora, vamos lá. O que não é um número real, pessoal? Você já viu que todo número irracional é um número real. Certo? Então, por exemplo, o número 2,33333, isso aqui é uma dízima periódica. Se é uma dízima periódica, é um número racional. É real? É. E o número 2,3785734. Veja que não está se repetindo, não é dízima periódica. Né? E é infinito. Esse número aqui decimal infinito, que não é exato,
e não é dízima periódica, ele é racional? Não é, ele é irracional. Mas ele é real? É, porque todo número irracional também é real. O número racional é real e o irracional também é real. Professor, e qual é o número que não é real? As raízes de número negativo. Essas raízes de número negativo, pessoal, né? Veja que elas não são números reais. Então, toda raiz aqui, você tem número raiz pare, né? Raiz ao quadrado, raiz sexta, raiz quarta de números negativos, não são números reais, beleza? Então, pega essa dica para você não errar na sua prova. Tranquilo? Vamos ver umas questõezinhas aqui. Olha só. Os números reais incluem várias categorias, como os naturais, inteiros, racionais, beleza. Aí vamos para aqui, ó. Assinale qual opção contém apenas números irracionais. Cara, olha só. Para você encontrar um número irracional, você sempre tem que procurar um número ali decimal que não seja exato, né? Então, por exemplo, pessoal, muito simples. Olha só. Aqui você tem o 16. Ó. O 16 é um número natural. Se ele é natural, ele é racional. Então ele não é irracional. Já risquei a letra D. Ó. Né? Aí você tem aqui, ó, por exemplo, raiz de 4. Raiz de 4 é um número racional, raiz exata. Então já risquei a letra A. Né? 2,5. 2,5 é um número decimal exato. Ele não vai ao infinito. Né? Então eu já risquei aqui, ó, que ele também não é irracional. Beleza? Todo número que você coloca na forma de fração é um número racional. Então você já risca a letra E. Né? E aí você sobra aqui o gabarito muito tranquilo. Qual é o gabarito? Letra B. Né? Letra B. Tranquilo? Então você, por eliminação, você consegue resolver muito facilmente. Olha a questão número 10. De que qual dos números abaixo é um número irracional. Cara, olha só, vamos lá. O zero é um número natural. Então, esse número aqui não é irracional. Esse daqui é um número decimal exato. Ele parou ali, pessoal. Né? Então, ele não é um número irracional. Toda fração é racional. E esse daqui, ó, o 3 está se repetindo. Se está se repetindo, é uma dízima periódica. Também não é irracional. Pronto. Sobrou a letra E. Tá? É muito tranquilo. É muito tranquilo. E com isto, nós vamos encerrar esse nosso encontro de hoje, falando sobre conjuntos numéricos. Fica ligado na próxima aula, não perde, vem com tudo e você com certeza vai ser aprovado no seu concurso. Valeu, tchau, tchau, até a próxima.